Bom, gente, desculpa, agora há pouco estava gravando o vídeo e esqueci de conectar na tomada aí, desligou o computador por falta de bateria. Mas continuando aí o assunto, é, só um momentinho aqui que eu vou procurar aqui a apresentação, essa aqui mesmo. Bom, o que eu estava falando anteriormente, né, que agora tem a questão, antes tinha, né, a questão do gerenciamento pelo lado da oferta, né, que o poder público investia na geração elétrica, né, esperando aí o desenvolvimento econômico, a atração de outros investimentos, como indústrias, e agora pensa-se mais investimento dependendo, né, da demanda. Né? Então, não é o gerador que vai procurar clientes, os clientes que vão procurar o gerador. Né? A grosso modo é isso. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com. E na época do gerenciamento pelo lado da oferta, digamos que quase toda a energia elétrica, a cadeia da energia elétrica era estatal. Depois, né, foi privatizando a maior parte da geração, transmissão e distribuição no Brasil, por parte de empresas privadas, né, onde se preocupou aí a, a gerenciar pelo lado da oferta, né, e junto com isso foi criado uma empresa privada chamada ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema, que gerencia a rede elétrica no Brasil. Bom, aí só algumas considerações que eu vou fazer, né? Algo que recentemente foi implantado no Brasil, né? Que são as bandeiras tarifárias, né? Que são taxas adicionais decorrente ao consumo de energia por parte dos consumidores em geral, né? Então, numa conta de luz como essa, tem lá o adicional, né? Claro que a gente torce para que sempre esteja a bandeira verde, mas, a meu ver, né, o conceito de bandeira amarela, vermelho, que seja, né? Até depois criar uma outra depois da vermelha, na minha opinião, por conta de falta de planejamento de diversos governos, tá? Porque sabe-se, né, que em alguns momentos há menos água nos reservatórios, apesar que agora, né, a participação em porcentagem da geração hidroelétrica ter diminuído devido ao aumento da participação, por exemplo, na geração eólica, fotovoltaica e também da biomassa. E algumas dessas fontes, dependendo da região, algo pontual, estão ajudando e muito, né, a suprir a demanda, a oferta escassa no inverno. E não devemos esquecer também dos impostos, como o PIS e COFINS, que são. Opa, esqueci de compartilhar. Ah, não, está aqui. Que o PIS e COFINS são federais e ICMS é estadual, né? Encargos, subsídios na conta de luz, a enormidade, uma enormidade, né, de impostos e de subsídios. Subsídio nada mais é do que eu ajudando o outro. Não vou entrar em detalhes aqui, tem uma disciplina específica que eu falo sobre isso, tá? Tem alguns subsídios que são assim, morais, assim, são, digamos, alguns são realmente morais, na minha opinião, outros são até, nós temos que relevar. Como eu tinha comentado aqui, né? Infelizmente, a conta de luz tem subido muito mais do que a inflação há bastante tempo, né? Como tinha comentado anteriormente. E sabe-se que também, né, o custo final para as residências é menor do que, por exemplo, a indústria. Tá? Por quê? Porque muitas vezes uma indústria de grande porte, ela assina o contrato junto à concessionária de energia, e nesse contrato tem muita barganha, então aceita-se, né, o determinado preço. E muitas vezes, né, o custo da energia elétrica influencia na escolha do local onde vai haver o investimento, instalação de uma planta industrial. E aí tem algumas situações que o custo é mais baixo, como, por exemplo, serviços públicos, alguns, né, setor rural, iluminação pública por conta de subsídios, né? Isto é, nós pagamos parte desta conta, tá? Basicamente, né, falando mais de gestão ambiental, não adianta nada fazer um projeto, abrir aí fazer uma apresentação ao público, tal, né? E ter alguns detalhes aí carentes, né, que não são aprovados. Mas, basicamente, o que precisa? Não apenas na geração elétrica, mas qualquer empreendimento de grande porte. Uma licença prévia, né? Depois uma licença de instalação e depois uma licença de operação.
Pode acontecer de aprovar a instalação e não aprovar a operação? Pode, a obra fica abandonada. Está pronta, mas está parada. Pode acontecer. E aí, só algumas sugestões, né, de um estudo que está sendo feito hoje no Brasil, de um tipo de um empreendimento que alguns países já têm, no Brasil ainda não, que é geração elétrica eólica offshore, isto é, no mar. Ainda 100% da geração eólica no Brasil é onshore, em terra. Aí fica a proposição, né, a proposta. Se permitirem um dia a geração eólica offshore, que instituições ou órgãos que devem entrar em contato? Todos esses aqui. Aparentemente, todos esses aqui são federais, né, fora os estaduais, tal, devido à ocupação marítima, que é de âmbito federal. Princípios básicos da hierarquia da mitigação de impactos ambientais. Então, fala-se muito em evitar uma determinada atividade que impacta negativamente o meio ambiente. Se não der para evitar, reduza o impacto, senão compensa de alguma forma. O que seria compensar? Plantio de árvores. Investir em ações sociais, como, por exemplo, construção de casas populares, construção de estradas, ferrovias, portos, estações de tratamento de esgoto. Atualmente, dependendo do empreendimento, apenas esse custo de compensação é responsável por mais de 20% de todo o custo do empreendimento. E dependendo do projeto, há custos maiores, por exemplo, de operação, ou maiores de instalação. Vocês estão vendo aqui, as siglas, né? Aí, por exemplo, o custo do ciclo de vida de um projeto elétrico e eólico. Aí está aqui, desenvolvimento, o projeto, né? A instalação, que dentro dela também tem o comissionamento, né? Que é a verificação da operação adequada, né? OPEX, aí, por exemplo, leva em consideração aí o tempo de vida, 25 anos, mas pode ter estudos para aumentar, né, esse tempo de vida. E o descomissionamento, né, que é voltar à condição original, onde, dependendo da situação, isso torna-se necessário. Claro que tem fontes onde o OPEX é menor, o CAPEX é maior, às vezes até o DSEX é grande, como, por exemplo, geração nuclear, não se pode abandonar à torta direito os equipamentos, né? Diversas formas de conversão de energia, né? Como falei no vídeo anterior, existem diversas formas de converter, por exemplo, energia térmica e mecânica. Por exemplo, motor de carro. Mecânica em elétrica. Seria o quê? Mecânica em elétrica. Tem uma hidrelétrica tal, que tem a turbina e seu gerador, né? Diversas formas aqui que eu não vou entrar em detalhes, tá? Continuando, só uma outra forma, né, de apresentar estas transformações de energia. Por exemplo, radiante em elétrica, né, que é energia luminosa e energia elétrica, geração fotovoltaica. A outra que acho que não está aqui, radiante em térmica, aquecimento de água com energia solar, tá? E também as diversas fontes de energia renováveis e suas tecnologias de conversão, né? Por exemplo, produção de etanol usando açúcares por meio da fermentação. Geração de calor queimando a lenha, né? Geração de calor queimando resíduos agrícolas, agroindustriais e resíduos urbanos secos. Biodigestão do esgoto ou de dejetos de animais, né? Aí no caso a biodigestão, entre outros. Como essa energia é aproveitada no Brasil? Uma coisa é falar de oferta de energia, que é o que? A disponibilidade daquela fonte. E aí a participação é maior da cadeia de petróleo e derivados. Tomar muito cuidado, que uma coisa é energia, outra coisa é eletricidade. Vocês estão vendo aqui, energia hidráulica, uma participação pequena, aí, uns 15% a 20%. Porque hidráulica é usada praticamente apenas para geração elétrica. Agora, petróleo, gás e derivados é para geração elétrica, térmica, acionamento de veículos, propulsão de aeronaves, assim por diante. Tá? Produtos da cana, até mais que hidrelétrica, por quê? Porque envolve queima de bagaço de cana, produção de etanol, principalmente. Tá? Bom, aqui que mais?
participação, né, das renováveis. Aqui vocês estão vendo, né, como viram aqui, né, uma participação dos produtos da cana é maior do que a da própria hidrelétrica, né? E só que no Brasil, né, a oferta de renováveis uma das renováveis é uma das maiores do mundo em números absolutos, em porcentagem, números relativos, de certa forma absolutos também, e quase que empata com os não renováveis. Isso em oferta de energia. Aí tem a participação de outras renováveis. Lixívia, aqui que é o subproduto da produção de celulose, usa-se também como fonte de energia, tá? Entre outras aqui. Que mais? Aí faz uma comparação entre dois anos, 2019 e 2018. Consumo final de energia, de consumo final energético por fonte. Uma coisa é oferta, outra coisa é consumo. Oferta é o quê? O quanto que tem daquela fonte de energia no território nacional. E o quanto que ele e agora o quanto que ele consome. O quanto que ele consome, ele depende do quanto que foi extraído, do quanto que o Brasil aproveitou da sua oferta naquele ano, menos exportações, mais importações e menos perdas, né? Então, o consumo de energia é o quê? É oferta anual, menos o que foi exportado. Ah, Brasil exporta petróleo, alguns derivados, por exemplo. Menos exportação, mais importação, que o Brasil importa, por exemplo, óleo diesel, bastante, GLP também, bastante. Menos perdas. Porque quando falo perdas, né, porque toda indústria química, todo processamento tem lá suas perdas, né? Ah, entra 100 e sai 98. E alguns erros de cálculo que pode ter no meio do caminho. E também aparece o quê? Uma participação maior. Aqui aparece uma participação maior da energia elétrica, mas uma participação não muito pequena do óleo diesel. Tá? O transporte do Brasil é mais rodoviário, onde há o consumo maior de óleo diesel, em comparação à ferrovia, por exemplo. Tá? A participação aqui do bagaço de cana é considerável também. A boa parte da energia elétrica, oriunda da queima do bagaço de cana, é comercializada, né, na rede elétrica, e uma parte ela é consumida internamente dentro dos seus processos industriais. Consumo final por fonte, ainda derivados de petróleo ainda é maior, mas presta atenção que a participação da lenha foi muito grande no passado. Por quê? Porque muitos que consumiam lenha deixaram de consumir e começaram a usar GLP, gás liquefeito de petróleo. Algumas indústrias usavam muita lenha e começaram a usar mais gás natural, ou óleo combustível, ou até mesmo eletricidade, enfim. Mas em porcentagem, tá? E não em volume, né? Em volume ou massa de combustível. Quem usou energia no Brasil, participação maior, setor de transportes. Tá? Poderia ser um pouco menor, né, se tivesse uma participação maior das ferrovias, menor dos caminhões, o transporte público mais eficiente, demandando menos transporte individual. O assunto é bastante longo, né? Como é a geração elétrica no Brasil, já comentei, uma coisa é potência instalada, outra coisa, energia elétrica gerada. Mas, mesmo assim, a participação da hidroeletricidade é maior em ambas, tanto instalação quanto em geração. Por quê? Porque tem fontes que geram mais eletricidade de acordo com o potencial instalado, outras menos. Eu estou falando de fator de capacidade. Fator de capacidade, por exemplo, de Itaipu, falei até no vídeo anterior, uns 85% mais ou menos, claro que depende muito de cada ano, depende muito da vazão, né, no Rio Paraná. E é muito maior, 0,85% é muito maior do que qualquer, por exemplo, sistema de geração fotovoltaica. Porque fotovoltaica, o fator de capacidade é no máximo uns 25%, talvez nem chegue a 30%. Por quê? Porque, obviamente, né, ela não gera energia elétrica à noite. Tá? E também no começo da manhã, final da tarde, gera só um pouquinho, né, porque o sol ainda está mais fraco. Tá bom? Mas ainda por muito tempo a participação das hídricas vai ser predominante, mas ela já foi maior, já foi acho que em torno de 85%, talvez 90%. Dentro da geração renovável, excetuando eólica e principalmente hidráulica, a participação maior é do setor canavieiro, queima do bagaço de cana. Bom? Bom,
Aí tem outros exemplos aí de geração elétrica, queimando casca de arroz, capim-elefante, biogás de aterros sanitários e assim por diante, né? Agora aqui estão falando da energia elétrica gerada, ainda a participação maior da hidrelétrica, só para efeito de comparação. Em potência instalada, em megawatts, potência, 60%, 2020. Ao passo que geração elétrica, hidráulica, tudo bem, em 2018, 66%. Mas certamente que, bom, 2019 diminuiu para 64,9%, 2020 até ido para, sei lá, 64%. Só para ver que os valores são diferentes, mas ainda a participação da hidrelétrica é muito maior. Energia renovável no mundo, né? O Brasil aí é um dos principais países, talvez aí o terceiro maior gerador renovável do mundo, né? Talvez perdendo só para a China e Estados Unidos, claro que depende muito da fonte, né? Mas no âmbito mundial, a participação hidráulica é da maior, embora crescente aí da eólica e também da solar. Vamos lá. Países onde tem a maior capacidade, maior potência instalada do mundo, né? Chutei terceiro, é isso mesmo, terceiro colocado 2018, de 2018 para cá, gravando esse vídeo de 2022, não é muita coisa. E cada uma das suas fontes, né? O Brasil, segundo em geração hidráulica, que é a maior, né? Ainda. Dos ventos, o Brasil atualmente deve estar lá para 18º, biomassa Brasil em primeiro, especialmente por conta da queima do bagaço de cana. Aí, segregando, né? Eu falei que Brasil oitavo, aqui está oitavo mesmo, né? Talvez continue na posição número 8. Aí tem outras, né? Não vou ficar entrando em detalhes aqui, né? São vários mapas, né, para cada fonte, tá? Geotermia Brasil não tem participação porque não tem nenhuma usina geotérmica. E aí para cada tipo de tecnologia aí, fala de armazenamento de energia, no Brasil não tem, com exceção da água acumulada nos reservatórios das usinas reservatório. Bom, aí só dando exemplo aí como é que é nos Estados Unidos, mas assim, só para mostrar a diferença entre o que mostra nos mapas, né, nos gráficos em 2010 e 2018. Aí tá, olha só que curioso, em 2010, deixa eu ver se é isso mesmo, em 2010, o órgão, né, que confeccionou esse material aqui, que é eu não lembro qual órgão que é, eu acho que é a Agência de Energia dos Estados Unidos. Ela separava a geração renovável da geração hidráulica. Muitos países não consideravam geração hidrelétrica como geração renovável devido aos seus impactos ambientais. Toda geração renovável tem seus impactos ambientais negativos também, né? Por exemplo, especial a eólica, não vou entrar em detalhes aqui. Só que em 2018 eles já inseriram a hidráulica no meio, tá? Houve uma aceitação. Aí são as renováveis, né, setorizadas aí. É isso nos Estados Unidos. Como está distribuída a geração elétrica no Brasil? Está aí. A maior parte das hidrelétricas estão próximas ao mercado consumidor, né? Só prestar atenção apenas no estão em preto. Inventariada é que fez o inventário, uma estimativa do potencial hidroelétrico, mas atentar que não necessariamente elas vão ser instaladas. Tá bom? Então, prestar atenção apenas nos que estão pintados de preto, que estão as usinas atualmente instaladas. Misturando usinas de pequeno de grande porte. A maior parte delas instaladas próximo a grandes mercados consumidores, embora a partir da década de 60, 70, especialmente 70 e 80, foram instaladas muitas usinas muito distantes, como Itaipu, Tucuruí, tá? Onde necessitou aí grandes investimentos em transmissão elétrica. Tá? Então, quando fala em potencial hidroelétrico, fala-se no quê? Potencial já instalado e potencial não utilizado. No Brasil, acho que apenas 35% do potencial hidrelétrico não foi utilizado, mas atualmente acho muito difícil aproveitar os 65% restantes, né, que é 2/3, devido à presença dela em áreas de preservação permanente, áreas
onde o impacto ambiental pode ser muito grande. E também, da mesma forma que as hidrelétricas, né, mas aí de uma forma mais adensada, na minha opinião, a participação das usinas que queimam biomassa. É mais, por exemplo, no estado de São Paulo, Zona da Mata, Agreste do Nordeste, tá? Também pensando na proximidade do mercado consumidor. Em comparação, as hidrelétricas possibilitaram também diminuição dos custos de transmissão, porque as usinas estão mais próximas às cidades. Mais ou menos 2/3 da energia elétrica gerada pela queima do bagaço de cana está aqui concentrada no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e aqui a localização das usinas isoladas, né, onde há uma praticamente total ausência do Sistema Interligado Nacional. À medida que vai expandindo o Sistema Interligado Nacional, permite o quê? A desativação de alguns sistemas isolados, diminuindo o custo, da energia elétrica nesses locais, devido à participação de uma energia elétrica mais barata. Uma coisa que vocês podem ver, não vou dizer atualmente, em 2019 tinha pelo menos 270 sistemas isolados, tá? Um deles em Fernando de Noronha, por exemplo. E a tendência é diminuir esses custos da energia elétrica, por quê? Porque alguns locais estão se pensando substituir a geração a diesel, altamente poluente, pela geração fotovoltaica com banco de bateria, assim, que muitas vezes pode sair até mais barato para a sociedade. Porque sistemas isolados é assim, o custo é 1.000, só que a população paga 500. E quem que arca com os 500 restantes? Subsídios que o Brasil inteiro paga na conta, em forma de conta de luz. Aí o sistema interligado nacional, por meio munido de linhas de transmissão, quanto mais linhas, melhor, porque permite, né, o fornecimento de energia barata, mais barata e mais locais, e também diminuindo picos, oscilações aí na rede elétrica. E também fornecendo energia elétrica mais barata para regiões até então anteriormente isoladas, como está aqui. Variação temporal da geração elétrica, como comentei, né, hidráulica no Brasil, a participação, ela gera mais no verão, e a biomassa, bagaço de cana, gera mais no inverno. Então, uma compensa um pouco a outra. E eólica depende muito da região, mas vocês estão vendo que a média nacional há uma geração maior em setembro, outubro, procurando sempre uma complementar a outra. Isso é muito bom porque diminui risco de racionamento de energia elétrica. Aí os perfis de geração, certamente da geração solar sempre dessa forma, né, à medida que tem o nascer e o pôr do sol. Às vezes tem uns vales, como aqui embaixo, decorrente a presença de nuvens, tá? Tempo nublado, cai muito a geração, experiência própria. Tá? Uma preocupação muito grande acerca da intermitência, principalmente parte da energia elétrica e eólica, que é difícil de prever o quanto que vai gerar, porque é difícil de prever o quanto que os ventos vão fornecer de energia elétrica, e também é difícil prever se o sol vai estar nublado ou não amanhã, por exemplo. Então, isso que está dizendo aqui, a discrepância entre o que é previsto e o que foi realmente gerado. E tem que tomar muito cuidado, porque se a geração gerar menos do que o previsto, até mais, pode ter multa. Pode ter multa, porque vai ter uma irregularidade no fornecimento de energia na transmissão. E um grande desafio por parte dos operadores de energia é manter, na medida do possível, a geração igual ao consumo. Isso é praticamente impossível. E depende muito da matriz elétrica de um determinado local. Então, é natural que, em alguns momentos, né, na hora de pico, alguns sistemas de geração elétrica, como hidrelétricas, ou termoelétricas de pequeno porte, como motores a diesel, elas geram apenas para o horário de pico. E aí, certamente, a energia elétrica fica mais cara. Aí que vocês estão vendo aqui, que há uma necessidade fundamental do investimento em armazenamento de energia, pensando no quê? Armazenar energia elétrica quando ela está barata, quando está sobrando, e fornecer quando ela está mais cara. Que é algo, lê da oferta da procura, na engenharia de produção, isso aí é bastante relevante. Aqui as relações, né, uma comparação entre diversos momentos e tal. Vocês podem ver o crescimento da geração eólica, linha verde, aí em números absolutos, né? E, felizmente, uma menor geração hidroelétrica,
se traçar uma linha de tendência aqui, vou ver que tem uma queda. Porque tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, né? Enfim. E por conta disso, né, para complementar, né, a carência de oferta, comprar energia da Argentina, comprar mais gás natural, enfim, né? E aí é o mesmo gráfico, só que precisando mais, né? Aumento da participação da eólica e nuclear ele tende a ser linear, né? Porque no Brasil só tem duas nucleares, às vezes caindo por conta de paradas para manutenção, até mesmo substituição do combustível radioativo, tá? Mas o que vocês podem ver é que a eólica já desde 2015 gera mais do que a nuclear e parece que a fotovoltaica também já gera mais que as usinas nucleares, sim, tá? E por que vocês vê tantos picos e vales aqui da geração eólica? Por conta da intermitência, por conta da variação natural dessa geração, né? Às vezes venta muito, às vezes venta pouco. É o que acontece também na fotovoltaica, embora não consta aqui nos gráficos, tá? Aqui, por exemplo, uma grande variação da geração hidrelétrica, né, pelo mesmo motivo, da nuclear não, porque só tem duas usinas, né, então demoro muito para ligar, mas também demoro muito para desligar. É uma inércia muito grande. Tá? E, de novo, né, isso aí na necessidade de uma ou mais fontes complementar a falta de água, a geração insuficiente por parte das hidrelétricas. Tá? Eu vou parar um pouco por aqui, né, para o vídeo não ficar tão longo, mas aí continua aí detalhamento a mais aí da geração hidrelétrica. Tá? Até daqui a pouco.